Olá, pessoal, nós estamos voltando para a nossa segunda aula. Deixe-me dar só um recadinho que a Marisa pediu, pessoal. Hoje é aula de laboratório, às 16 horas, não às 15 horas, tudo bem? Vocês já sabem onde pega o ID para que vocês possam participar da aula. Tudo bem, gente? Certinho? Gente, a aula de laboratório vale muito a pena, hein? Façam sim, porque muitas vezes vocês lembram do que está sendo dito em sala, participem. Bom, então vamos continuar a correção, né? Nós vamos terminar primeiramente a correção do livro, certo? Que nós estávamos na correção do livro. Só um minutinho. Pro, Oi. aula passada, na aula de laboratório, né, a gente falou sobre o reino Monera, Protista, os 5 reinos. Que legal, Carol. Muito legal. E é bom que dá para ver as bactérias. Vocês viram as bactérias ou não? Então, a gente falou de doença, né, e a gente falou sobre fungo, vírus. Aí Que o professor legal. mostrou alguns exemplos de fungo, algumas fotos de bactérias. Gente, vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Então, olha lá, nós estávamos na letra Ô, C. Pro, Oi. na aula passada eu pedi pra você ir na B e você disse que ia colocar nessa aula um pouquinho Na pra B? copiar. Na B? Isso, Tá, por favor. nada. Olha lá, a B você pode Obrigada. colocar nada. Aí qual é a hipótese da biogênese para explicar a origem? Coloca aí, nessa daí, que a falta de evidências científicas e condições de pesquisa. Não precisa copiar tudo. Fala que era a falta de condições de pesquisa e evidências científicas. Certo? Então, a C, pessoal, nós já tínhamos feito a correção, né? O que permitia a geração espontânea? A força vital, que vinha de algum lugar, da lama, da areia, das fezes de algum animal. Posso tirar a B? Calma aí, Pro. Tá. Quem vai? O Micaele. Micaele está presente? Oi, Pro. Oi. Você fez a D? Não, não fiz, não. Pro, posso fazer? A Carol tinha pedido para ler. Oh, desculpa, Carol. Eu Fala, acho, não tenho leia a questão e certeza. responda, Carol. Tá. O que levou a biogênese ao descrédito? À medida que surgiam novas descobertas, questionava-se a teoria da biogênese, mas ela foi objeto de grandes polêmicas entre cientistas e só cairia definitivamente em descrédito no século XIX, depois do experimento de Pasteur. Então, gente, na verdade, o que fez com que a biogênese caísse em descrédito? As pesquisas científicas, os experimentos, que é o caso de Pasteur, né? Então, você pode colocar aí, com o tempo, né, as pesquisas científicas, as experiências fizeram com que a biogênese caísse em descrédito. Pro, posso falar minha D também? Pode. Ó, D. Foi quando Pasteur fez um experimento comprovando a teoria da biogênese, derrubando a teoria da abiogênese. Muito bem, isso mesmo. Pro, sobe um pouco. Qual? C? C ou Pra B? B. Isso. Então, vamos, ó, rapidinho para poder descer, tá? Na B, você coloca o que fez, qual o principal motivo que acreditava na biogênese lá? As evidências científicas, a falta de evidências científicas e falta de pesquisas. A D acaba sendo uma resposta quando eu falo o que levou a biogênese ao descrédito? A grande quantidade de pesquisas, experimentos e a experiência de Pasteur fechou tudo isso. Certinho, gente? Obrigado, Pro. Nada.
Professor, Oi. lembra que se diz que, tipo, lá na teoria da biogênese eles criavam receitas para criar animais? Aham, lembro. Para eles, essas receitas aí funcionou alguma vez? Ah, eles acreditavam que sim, né? Porque eles achavam assim, eu fiz o caldo nutritivo, surgiu a larva. Eu deixei a carne parada, surgiu a mosca. Alguns eles testavam, outros não. Eles falam que eles deixavam o milho guardado num saquinho e virava larva, porque o milho apodrecia, dava origem às larvinhas, né? Nada fechado a vácuo. Então, eles acreditavam que essas receitas davam certo, sim. Posso tirar C, gente? A força vital. Posso tirar a C? Então, vamos para a D. A D nós já respondemos também, o que levou a biogênese ao descrédito, né, as pesquisas. E vamos lá, para 2. Quem pediu para ler a 2? Parece que alguém pediu. Não? Então, vamos lá. Quem fez a 2 e gostaria de ler? Bruna, deixa eu explicar o experimento de Pasteur. Não, não precisava. Era só falar como o experimento de Pasteur apresentou evidências contrárias à geração espontânea. Porque eu coloquei assim. Porque ele comprovou sua teoria entortando a boca dos potes de vidro e fazendo uma espécie de filtro onde ali ficaram os micro-organismos e assim descartou a biogênese, explicando o porquê dela não poder ser utilizada. Isso. O que Pasteur fez, gente? Com o experimento de Pasteur, qual foi a evidência que ele comprovou que derrubou a teoria da geração espontânea? Que os micro-organismos já estavam presentes no líquido, não surgiram do líquido. Tanto que quando ele comprovou que, mesmo fechado a vácuo, os micro-organismos estavam ali, ele comprovou que não surgiu do caldo, que eles já estavam ali. Então, é Bru, você importante pode digitar, por favor? Posso. É importante vocês destacarem esta parte, tá bom? Tá. Eu vou É que começar a falar. se eu for copiar a sua Não é. resposta, vai demorar Fala. muito. E aí vou atrasar. Bro, Oi. eu posso Bebê, responder a minha? pode. Tá. No experimento dele, havia feito um gargalo com pescoço de cisne, que funcionava como um filtro. Desse jeito, os micro-organismos ficavam presos no gargalo, comprovando que os organismos já existiam lá, em vez de surgirem do caldo. Muito bem, isso mesmo. Então, coloquem aí, pessoal. Como o experimento de Pasteur apresentou evidências contrárias à geração espontânea. Pasteur fechou o seu. Coloquem aí, Pasteur lacrou, tá? Lacrou a vácuo. Lacrou a vácuo os tubos de sua experiência. Carla, coloquei uma mensagem para você aí. Tá. Tá, Marisa. E fez um gargalo. Em um dos tubos. Ponto na mesma linha. E fez um gargalo em um dos tubos. Ponto na mesma linha. Quando o caldo passava pelo gargalo, quando o caldo passava pelo gargalo, quando o caldo passava pelo gargalo, os micro-organismos ficavam retidos ali. Os micro-organismos ficavam retidos ali. Vírgula.
comprovando que estes já estavam presentes no caldo. Comprovando que estes já estavam presentes no caldo. Ponto. Tudo bem, gente? Vamos para 3. A 3 está falando sobre as características da abiogênese e biogênese, né? Então, ele fala assim, ó, com base nos conhecimentos sobre abiogênese e biogênese, assinale a alternativa que relaciona o pesquisador, a hipótese por ele defendida e o experimento que deu sustentação para a sua defesa. Ele fala aqui, ó, Needham defendeu a biogênese por meio de experimentos que demonstraram o surgimento de micro-organismos em caldo nutritivo e mantido em recipientes fechados. O que está sendo comprovado aqui? O método científico. Ele observou, ele testou e comprovou. Vamos ver porque os outros não têm, ó. Hellman defendeu a biogênese por meio de experimentos que demonstraram o surgimento de larvas em pedaços de carne. Na verdade, ele não está defendendo aqui a biogênese, né? Porque se surgiu da carne, ele não está defendendo a biogênese. Então, está errado. Spallanzani defendeu a biogênese por meio de estudos que demonstraram a origem da matéria que permitiu o crescimento de planta em vaso. Também não, porque isso é biogênese, certo? Não, Spallanzani comprovou a abiogênese. Félix Pochet defendeu a biogênese por meio de experimentos a partir dos quais surgiam micro-organismos pela fervura de um caldo. Isso é abiogênese. E Pasteur defendeu a abiogênese, em nenhum momento Pasteur defendeu a biogênese. Então, a resposta correta é a alternativa A. Pessoal, acabou? Sim, né? Sim, para você não mandou a gente fazer a 156, mas é só alternativa, se você quiser fazer agora. Porque aí já acaba os exercícios do módulo. Ah, então acaba. Então vamos fazer o seguinte, já que acaba, façam aí, eu vou esperar uns 5 minutinhos e nós encerramos isso, certo? Encerramos isso. Só alternativa a gente encerra. Bru, Oi. agora a gente vai no caderno. Vai sim, nós vamos fazer. Vocês estão fazendo agora as alternativas das 156 até a 157, exercício 2, tá? Que é tudo alternativa. Depois nós vamos fazer a correção
e nós vamos fazer a correção dos exercícios complementares também, certo? De Nida, e Spallanzani. Pronto, pessoal? Só dar uma olhadinha aqui no chat. Não. Vamos lá? Tudo bem? Então, vamos seguir. Se ninguém se manifestou, porque está tudo bem, né? Então, vamos lá, gente. Tem que ler aqui o texto. Opa, deixa eu ver se eu saí. Aqui. O Pedro Henrique, leia, por favor, o texto. Calma aí, só vou fazer um negócio aqui. Tá. Tétis entregava as novas armas a seu filho. Acles cuida do corpo de Patroclo. Mãe está as armas que Hefesto me enviou. Dizem bem com os trabalhos dos imortais. Nenhum homem seria capaz de forjá-las. Vou para a luta aprontar-me, envergando-as. Mas tenho receio de que entre mentes as moscas penetrem nas chagas abertas pelo cruel bronze no corpo do filho do clarominésimo Patroclo e criem larvas, afeando dessa arte o cadáver do amigo. Sem mais vida nenhuma, estragando-lhe a bela aparência. Isso, então, aqui diz o seguinte, ó, Pedro, há mais de 2.500 anos, muito antes de Francesco Redi, podemos afirmar que os gregos sabiam o quê, Pedro? Você respondeu correto?
Então, desde aquela época, pessoal, já se sabia que as moscas eram responsáveis pelas larvas que surgiam nos cadáveres, a alternativa D. Porque ele já fala aí, ó, eu tenho medo das moscas pousarem nos ferimentos do cadáver e surgirem larvas. Então, eles já acreditavam na biogênese, né? Que das larvas, as larvas surgiam da mosca, alternativa D. Então, na 5, ele diz o seguinte, assinale a alternativa que relaciona corretamente o primeiro experimento de Red para provar a biogênese, com o segundo experimento que sustentava a biogênese. Então, olha lá, já é a A, né, gente? Então, eu vou só mostrar para vocês o porquê. Frascos contendo animais mortos, tampados com gaze e abertos. A biogênese, caldo de carne fervido em frascos de vidro, depois tampados e repousados por alguns dias. Ele não estava lacrado, né, pessoal? Ele estava parado ali, o caldo de carne, apenas tampado e repousado. Então, o que ele mostra? Ele mostra tanto a teoria da bio quanto da abiogênese, um relacionando ao outro. Certo? Alguma dúvida neste exercício? Alguém não entendeu? Então, vamos para 1. Olha lá. Em relação às teorias sobre a origem da vida, é correto afirmar o quê? Que a teoria da geração espontânea ou biogênese... Essa daí era para fazer? Era, até a 2. Não, não era. Já mudou o módulo. Mudei? 35 e 36. Tá, então era até aqui, né, gente? Desculpe. Sim, pronto. Desculpe-me. Então, nós fizemos até a 156. Ok, verdade. O outro é próximo módulo já. É. Bom, fechou aí. Então, já anotem a tarefa que nós vamos passar para os exercícios complementares. Anotem a tarefa. Vocês vão fazer a página 157, né, que a maioria alternativa só tem um exercício dissertativo, e a 158. Então, vocês vão fazer a 157 e 158 como tarefa. (157 e 158, certo? Sim, pronto. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Agora nós vamos fazer a última correção, que é dos exercícios complementares de Needham e Spallanzani. Que eu tinha pedido para ler o 1, pronto. Isso. Deixa eu só colocar aqui. Depois da Helene do Pedro, eu posso ler? Pode. Quem falou foi a Carol? Sim. Olha lá, correção dos exercícios complementares. Deixa eu só aumentar aqui. Este, pessoal, estes exercícios estão no caderno, certo? Então, vamos lá. Exercício 1. Helena, leia a pergunta e responda. Explique com suas palavras a teoria de Needham e Spallanzani, incluindo as discussões entre os dois para a afirmação de uma teoria. Needham distribuiu caldo nutritivo em alguns frascos e ferveu. Imediatamente fechou com rolha. Foram deixados para observação. Depois de um tempo, foram abertos e examinados, e Needham viu que estavam com organismos microscópicos, criando a teoria... Só um instante. Da abiogênese, tá certo, Helena? Da biogênese, que Isso. o caldo nutritivo tinha uma força vital. Spallanzani refez o experimento de Needham, preparou frascos com caldo nutritivo e rolha. Preparou também outros frascos, mas derretendo o gargalo no fogo para uma vedação hermética. Depois de alguns dias, observou que nos frascos com rolha surgiu organismos microscópicos, e nos frascos hermeticamente fechados não surgiram organismos microscópicos.
Dessa forma, concluiu que Needham não havia fervido o suficiente para matar os organismos microscópicos e não fechados os frascos e não fechou os frascos corretamente. Needham respondeu que Spallanzani havia fervido muito e matado a força vital. Então Spallanzani quebrou um dos frascos hermeticamente fechados, expondo-o no ar, e em pouco tempo as micro-organismos começaram a surgir. Needham contra-argumentou, dizendo que mesmo tendo fervido muito, a força vital se estabeleceu com a entrada de ar. Dessa forma, chegaram a um novo impasse. Isso mesmo. Não acabou o impasse entre os dois. Muito bem, Helena, está completa a resposta. Oi, Pedro, olha isso aí. Eles ficaram em discussão, e esse impasse não foi resolvido. Só foi resolvido quando Pasteur fez o experimento. Fala, Pedro. Posso ler o meu? Pode. Tá. O cientista Needham defendia a abiogênese, que falava que os seres vivos nascem de coisas inanimadas. E para comprovar esta teoria, Needham fez um experimento em que ele pegou um caldo nutritivo dentro de um frasco e esquentou. Ao longo do tempo, iam se formando micro-organismos, que é um ser vivo. Para desmentir essa teoria, Spallanzani, que acreditava na biogênese, fez um experimento em que consistia na tentativa de Needham, mas também com outro frasco tampado a vácuo, e também foi esquentado por mais tempo. Conforme o tempo passava, o frasco tampado a vácuo não criava micro-organismos, somente o vedado, sim. Isto comprova que os micro-organismos presentes no frasco vinham do ar. Rebatendo a teoria de Spallanzani, Needham explicou que não foi possível a criação de micro-organismos porque ele havia esquentado por muito tempo. Spallanzani, então, quebrou um dos seus frascos tampado a vácuo, fazendo com que o caldo entrasse em contato com o ar. Logo depois começaram a surgir os seres microscópicos. Como defesa, Needham falou que ao quebrar o frasco, ele deu de volta a vida aos micro-organismos. Muito bem, pessoal. Muito bem, Pedro. Completa a resposta dos dois. Pessoal, então eu vou colocar a resposta aqui para ficar registrado, mas se vocês colocaram todo esse impasse entre os dois, a resposta está correta. Tudo bem? É que eu vou colocar que talvez alguém não tenha. Oi, Carol. Eu posso ler? Pode, leia. Teoria de Needham. Needham acreditava que os seres com vida surgem de seres inanimados. Na época, o cientista comprovou sua teoria com caldo científico. Essa teoria recebeu o nome caldo nutritivo. Essa teoria recebeu o nome de abiogênese. Teoria de Spallanzani. Lázaro observou que nos frascos tampados com rolhas possuíam micro-organismos, mas os frascos vedados não tinham nada. Então chegou à conclusão que Needham não havia fervido tempo suficiente para matar todos aqueles organismos já existentes. Essa teoria recebeu o nome de biogênese. Discussões. Needham acreditava que pelos frascos de Spallanzani terem ficado muito tempo fervendo, havia matado toda a possibilidade de vida ali. Lázaro quebrou um frasco vedado no chão, que ao entrar em contato com o ar apareceram os micro-organismos, descartando a ideia do cientista inglês. John Needham respondeu dizendo que a vida voltou a entrar em contato com o ar, porém não resolveram o impasse naquele momento. Isso, a única coisa que eu peço para você mudar aí, Carol, coloca que a força vital voltou, que é o termo que eles utilizavam na época. Quando ele quebrou o gargalo, a força vital voltou e os micro-organismos surgiram. Então, vamos lá. Needham. Oi. Eu posso ler a 2 quando você terminar? Pode, quem é? A Helena. Tá, Helena. Ó, teve alguém que já tinha pedido. Teve alguém que já tinha pedido para ler a 2. Quem era? Se ninguém falou, pode ler, Helena, porque te parece que alguém tinha falado. Eu posso ler a 2? Acho que alguém tinha falado. Tá bom, Fran, então faz a correção e depois eu leio.
Tá, então olha lá. Oi? Depois, Helena, eu posso ir? Pode. Então vamos só fazer a 1 primeiro. Olha lá. Needham realizou uma experiência com um caldo nutritivo e vedou com uma rolha o vidro da experiência. Fervendo esse caldo e analisando, percebeu a presença de micro-organismos, alegando que estes surgiram do caldo. Certo? Então, ele realizou uma experiência com caldo nutritivo e vedou com uma rolha o vidro da experiência. Fervendo esse caldo e analisando, percebeu a presença de micro-organismos, alegando que estes surgiram do caldo. Spallanzani, pessoal, Spallanzani é com um N só, né? Quem está aí olhando, se tiver errado, me fale. Spallanzani realizou a mesma experiência com um vidro fechado com rolha e o outro vedado a vácuo ou hermeticamente, tanto faz. Ferveu o caldo nutritivo de cada vidro e percebeu que apenas o caldo fechado com rolha possuía micro-organismos. Pessoal, desliguem o áudio, por favor. Apenas o caldo com rolha possuía micro-organismos. O caldo fechado hermeticamente não. O caldo. Só um minutinho. Vou voltar lá. O caldo fechado hermeticamente não possuía nenhum ser vivo nele. Assim, justificou que a vida destes seres não surgiram do caldo e que já estavam presentes ali, certo? Então, até aqui, cada um fez a sua experiência. Needham alegou que Spallanzani ferveu demais o caldo e que tirou a força vital dele. Assim, Spallanzani quebrou o vidro e analisou o caldo, surgindo micro-organismos. Needham justificou que os seres surgiram porque, ao quebrar o vidro, a força vital voltou para o caldo, permitindo o surgimento dos seres vivos em questão. Certo, pessoal?
Então, olha lá, Pro vai ler porque eu fui escrevendo e não vi, ó. Needham realizou uma experiência com um caldo nutritivo e vedou com uma rolha o vidro da experiência. O vedou é melhor, e o vedou, né? E vedou, acho que assim tá bom. Fervendo esse caldo e analisando-o, percebeu a presença de micro-organismos, alegando que estes surgiram do caldo. Spallanzani realizou a mesma experiência com um vidro fechado, com rolha, e o outro vedado a vácuo. Ferveu o caldo nutritivo de cada vidro e percebeu que apenas o caldo fechado com rolha possuía micro-organismos. O caldo fechado hermeticamente não possuía nenhum ser vivo nele. Assim, justificou que a vida desses seres não surgiram do caldo e que já estavam presentes ali. Needham alegou que Spallanzani ferveu demais o caldo. Clado não, né? Ferveu demais o caldo e que tirou a força vital dele. Assim, Spallanzani quebrou o vidro e analisou o caldo, surgindo micro-organismos. Needham justificou que os seres surgiram porque, ao quebrar o vidro, a força vital voltou para o caldo, permitindo o surgimento dos seres vivos em questão. Alguma dúvida, gente, no exercício 2? Não? Podemos continuar? Deixa eu só colocar aqui. Então, vamos para o exercício... Você pode esperar um pouco? Posso. Por isso que eu pergunto, para vocês irem falando, para eu saber, tá? Quem pediu para esperar, fala quando terminar, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou ouvindo. Quem pediu foi quem mesmo para ler a 2? Foi você, Carol? Fui eu, Pro. Foi Helena. Helena, leia a 2 e vá respondendo enquanto o pessoal está copiando a 1. Pode falar. 2. Explique com suas palavras a teoria de Pasteur e como sua experiência conseguiu derrubar de uma vez por todas a teoria da abiogênese. Tá. Pasteur preparou alguns frascos com o mesmo caldo nutritivo, porém amoleceu o gargalo para ficarem curvados e alongados. Depois ferveu até que a substância entrasse em ebulição, saindo vapor pelo gargalo. O gargalo era como um filtro onde os organismos microscópicos presentes no ar ficavam retidos. Os frascos foram deixados em observação e nenhum houve surgimento de seres microscópicos. Após esse período, quebrou os gargalos e em pouco tempo os organismos microscópicos começaram a surgir. Com o tempo, a abiogênese foi defendida e aceita até os dias de hoje. Biogênese, desculpa. Isso mesmo. Muito bem, Helena. Pedro, foi você que pediu? Foi. Pode falar. O experimento de Pasteur foi realizado com um frasco com caldo nutritivo com gargalos curvados, espécie de pescoço de cisne. Após isso, esquentou o frasco até entrar em ebulição, de maneira que o vapor saísse pelo gargalo. O formato do gargalo funciona como um filtro,
e os micro-organismos presentes no ar ficavam presos na curvatura e assim não contaminava o caldo. Desta forma, concluiu que os micro-organismos já estavam presentes no ambiente e não surgiam espontaneamente. Muito bem, muito bem. Pro, Oi, Carol, posso ler? pode. Pasteur pegou frascos com caldo nutritivo e amoleceu seus gargalos, fazendo eles ficarem curvados e longos, denominado bico de cisne. Depois, colocou-os no fogo até que saísse um vapor do gargalo. E o gargalo torto era um tipo de filtro que prendia os micro-organismos ali. Os frascos ficaram em observação por diversos dias e não observar nenhum ser microscópico. Então ele chegou à conclusão que os micro-organismos do ar contaminavam o líquido e eles não surgiam espontaneamente. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Pasteur realizou a experiência com o mesmo caldo nutritivo. Porém, vedou os vidros e fez um gargalo em um dos vidros. Quando o líquido sofreu evaporação, os micro-organismos ficaram presos no gargalo, que servia como um filtro. Dessa forma, comprovou que os micro-organismos, já arrumo os erros aí, já estavam presentes no caldo. Após esse experimento, quebrou o vidro e analisou novamente o caldo e viu que os micro-organismos surgiram nesse líquido, destruindo totalmente a teoria da abiogênese. Então, vamos lá. Pasteur realizou a experiência com o mesmo caldo nutritivo, porém vedou os vidros e fez um gargalo em um dos vidros. Quando o líquido sofreu evaporação, os micro-organismos ficaram presos no gargalo, que servia como um filtro. Dessa forma, comprovou que os micro-organismos já estavam presentes no caldo. Após esse experimento, quebrou o vidro e analisou novamente o caldo e viu que os micro-organismos surgiram nesse líquido, destruindo totalmente a teoria da abiogênese. Certo? Então, eu posso ler a 3? Só um minutinho, deixa eu ver se alguém que ainda não leu quer ler. Mateus. Alguém? Ó, estou dando chance de outros participarem, hein, gente? Eu posso ler a 2? Quem está falando? Mateus. Mateus Ferreira. Qual? Medrado ou Ferreira? Ferreira. Ferreira, pode. Tá. Peraí. Ele pegou o caldo nutritivo e botou num frasco, mas nesse frasco tinha um cano todo vendado, sabe? Vedado, isso. Que passava para o outro frasco. Aí ele ferveu o caldo por um tempo, até que o caldo evaporou e foi para o outro frasco. Ele percebeu que os micro-organismos não foram junto com o caldo e ficaram no outro frasco. E ele descobriu que os micro-organismos vêm do ar. E já não do estavam. caldo.
Isso, já estavam presentes no caldo. Pode colocar isso. Ô, Helena, leia 13 e responda para nós encerrarmos isso hoje. Tá. Qual a importância da pasteurização para a nossa vida? A importância é que, ao aquecer alimentos e resfriá-los rapidamente, e em seguida armazená-los em um recipiente fechado, Pasteur percebeu que os alimentos apresentavam durabilidade maior, porque houve a morte dos organismos microscópicos, e também resolveu o problema de estocagem de alimentos. Muito bem. Então, a principal característica, pessoal, coloca assim: a pasteurização mata os micro-organismos, e quando armazenados, e quando o alimento é pasteurizado e fechado hermeticamente, a sua durabilidade é maior. E deixa eu só subir aqui um pouquinho, pessoal. A sua durabilidade é maior e a sua durabilidade depois está livre de micro-organismos que poderiam causar contaminação e estragar e deterioração desses alimentos. Deterioração destes alimentos. Então, olha lá, para que serve a pasteurização? Ela mata os micro-organismos e quando o alimento é pasteurizado e fechado hermeticamente, a sua durabilidade é maior, pois está livre de micro-organismos que poderiam causar contaminação e deterioração destes alimentos. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Eu já passei a tarefa para vocês, né, gente? Tarefa, só confirmando aí, a tarefa, exercícios, página 157 e 150, não, 157 e 158, isso mesmo, desculpa. Eu posso ler a minha? Quem está falando? A Carol. Pode, Carol. A pasteurização é importante porque, se um objeto for esterilizado e completamente isolado do ambiente, poderá durar muito mais, pois não será degradado por seres microscópicos. Atualmente, vários alimentos passam por esse processo. Muito bem. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Posso tirar? Ótimo, então vamos lá, gente. Então, hoje nós conseguimos zerar a parte de correção, né? Nós terminamos toda a correção e terminamos a correção dos exercícios complementares. Eu tinha até preparado matéria, continuação do conteúdo, mas não deu tempo. Pelo menos a gente zerou tudo. Certo, gente? Deixe-me ver aqui para quem eu vou transferir. Marisa? Marisa? Ok. Pessoal, então, até a próxima aula. Beijos a todos e até. Tchau, gente. Tchau, tchau.